Bom, nessa aula a gente vai ver mais um tipo de informação que é bem importante, que é bem utilizado na programação, que são os arrays. Então, para explicar sobre isso, vou pegar aqui uma planilha. Então, sempre quando vocês lerem ou forem trabalhar com arrays, a ideia é que vocês pensem em arrays como se fosse uma tabela, aqui como se fosse linhas e colunas do Excel. Então, nós temos arrays unidimensionais e multidimensionais. Então, eu vou explicar aqui primeiro um array unidimensional. Então, ele é composto de índice 0, sempre começando no 0, 2, 3, 4, e os valores. Então, aqui o valor e o índice. Então, o valor, eu vou colocar, por exemplo, 34, estou fazendo uma lista, no caso, numérica. Eu posso fazer uma lista também de strings, uma lista de nomes, de senhas, qualquer informação do tipo. Então, 34, 10, menos 2, 1034 e 933. Pronto. Então, o que acontece? Eu tenho aqui os meus índices e eu tenho aqui os meus valores. Então, como funciona? Quando eu crio um array, eu dou um nome para ele. Vamos chamar isso aqui de lista de números. Então, lista N. Vai ser minha lista N. Então, se eu pedir para o Ruby, após criar a lista, eu assim, Ruby, me dá o elemento 1 da lista N. Ele vai me retornar 10. Me dá o elemento 4 da lista N. Ele vai me retornar 933. Me dá o elemento 0 da lista N. Vai me retornar 34. Vamos entender agora como faz isso na linguagem de programação. Então, para criar um array, eu vou fazer assim. Eu dou um nome, uso o sinal de atribuição e abro e fecho colchetes. É assim que eu começo a criação de um array. E agora eu vou digitar os valores que compreendem esse array. Então, no caso aqui, o primeiro elemento é o 34, o segundo elemento é o 10, o terceiro elemento é o menos 2, o quarto elemento é o 1034 e o quinto elemento é o 933. Lembrando que quando a gente faz o acesso, o índice sempre começa com 0. Então vamos lá, array criado. Agora eu vou fazer a impressão de um elemento do array. Eu vou escolher aqui o elemento de índice 3. Ele me traz do 1034. Então observa aqui, ó, índice 3, o valor que está armazenado lá é o 1034. Então, na memória, se a gente for fazer o teste de mesa de um array ele vai ficar parecido com isso. Uma tabelinha, onde eu tenho o índice e os valores. Eu posso também fazer cálculo com os valores que estão dentro, né, do array, simplesmente fazendo acesso ao elemento. Vou pegar aqui o elemento 0 e vou multiplicar por 2. Então, o elemento 0 é o 34, vezes 2 vão dar 68. Olha lá, 68. Eu posso também alterar o valor de um elemento do array. Eu simplesmente venho aqui, ó, na minha lista N, eu vou falar o seguinte, olha, o elemento 4, que agora tem o valor 933, eu quero que ele seja o número 78. Pronto, já substituiu. Como é que eu vejo isso? Vamos listar. Então, eu vou imprimir aqui, lista N, qual o valor do elemento 4 agora? É o 78, ou seja, aquele valor 933 já era, não existe mais. Aqui virou 78. O outro valor foi perdido. Então, eu posso trabalhar com elementos do array da mesma forma que eu trabalho com variáveis. Isso vai ter muito uso quando você tem uma coleção de dados para trabalhar e você precisa manipular esses dados de uma maneira muito rápida, né, por algum motivo. Então, a gente usa
as informações dentro de um array e a gente usa os índices, né? Uma variável que está dentro de um for, que o for consegue percorrer esses elementos de uma forma que seja muito rápida para atender uma necessidade de uma determinada lógica. A gente vai ver uns exemplos utilizando isso através do for. Né? Vamos agora ao índice multidimensional. Então, eu posso ter um índice multidimensional, vamos chamar aqui lista MN, é uma multidimensão de números. E como funciona? A ideia é o seguinte, eu vou ter também índices, igualzinho unidimensional, só que eu vou ter também índices nessa direção. Então, eu vou ter índices representando as colunas e eu vou ter índices representando a linha. E aí eu vou poder colocar a informação. Este array, no caso, é um array, dependendo da linguagem que for trabalhar, ou ele vai interpretar isso, que são 5 colunas e 2 linhas, ou 2 linhas e 5 colunas. Né? O que significa isso? Ele pode dizer que isso é assim. Em algumas linguagens, ele vai dizer que é assim. De todo jeito, eu vou poder armazenar 10 elementos. Então, vou colocar aqui os valores, para a gente poder entender isso. Vai ficar assim. Eu posso ter valor repetido? Posso por cada célula, né, desse meu array, dessa minha tabela, ela é totalmente independente uma da outra. Então, vamos entender agora esse pedacinho, como vai funcionar a criação de um array desse e o acesso aos seus elementos. Vamos ver se ele vai trabalhar com colunas e linhas ou linhas e colunas. Né? Então, eu estou aqui, vou criar o meu array. O meu array chama-se MN. E como é que eu faço para criar um array de mais dimensões? Nesse caso, né, um array de 2 para 1, eu vou fazer o seguinte. Eu abro um colchetes principal, que é para englobar todo o array, e cada conjunto de 2 números, eu vou abrir um novo par de colchetes. Então, os primeiros, eu vou abrir aqui para colocar o 23 e o 12. Aí eu vou colocar o 67, 67. Uma outra vírgula. Aí eu coloco 78, 98. Aí o próximo, menos 65, menos 2. E o próximo, 23 e menos 1. Pronto. Para cada grupinho tem o seu abre e fecha colchetes e o maior aqui o abre e fecha colchetes. Então aqui ele me criou um array com 10 elementos. Vamos ver como é que eu faço acesso agora, se eu vou fazer acesso usando linha coluna ou coluna linha. Então vamos lá. Vou pegar aqui o puts. Eu quero, por exemplo, o terceiro elemento da linha 0. Vamos lá. Me trouxe 3. Ah, viagem. Calma, esquece tudo que eu falei. Puts, eu tenho que colocar da onde? Linha, né? Esse é o nome do meu array. Eu quero o terceiro elemento da linha 0. Então, vamos lá, tá aqui. Então, o terceiro elemento. Se ele interpretar isso aqui como sendo coluna, ele vai pegar a coluna 3, que vai ser essa aqui, ó. E se ele interpretar isso aqui como linha 0, então ele vai me trazer o número 65. Então, coluna 3, linha 0, 65. Vamos ver. Erro. Vamos ver qual erro. Ah, adivinha se o erro era meu. O erro é o seguinte, o nome do meu array é lista e não linha.
Então, vamos corrigir isso. Vou apagar tudo aqui. Então, puts, lista MN 3 com 0. Então, de novo, 3 com 0. Vamos ver se ele vai trazer o menos 65. É isso aí, ó. Tá vendo? Então, a interpretação aqui, quando eu tenho um array bidimensional, essa primeira informação é o número de colunas. A segunda informação são as linhas. Então, agora eu já sei como ele funciona. Eu posso fazer como é que eu faço acesso ao elemento 12. Então, primeiro eu vou ter que colocar aqui o nome do array. Aí eu vou ter que especificar em qual coluna está. Está na coluna 0. E está na linha 1. Aí eu vou ter acesso ao elemento 12. Tá lá. Prontinho. Da mesma forma, eu posso alterar o valor de um elemento. Vou alterar o elemento da coluna 3 da linha 1. E agora está com valor menos 2 e eu quero atribuir um valor novo. Vou colocar o valor 111. Prontinho. Então, se eu pedir para imprimir agora o valor que está na coluna 3, na linha 1, ele vai imprimir para 1111. Então, aqui agora na memória do computador está 111. O menos 2 desapareceu. Então, é assim que eu trabalho e é assim o funcionamento de arrays. Agora eu vou fazer um exemplo utilizando o for para fazer a impressão dessas informações que estão dentro de um array. Isso vai ficar para a próxima aula. Até mais.